Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco pode ter um reforço importante para o duelo decisivo com o Cruzeiro nessa quarta-feira, jogo adiado do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Medel, o chileno, recebeu o terceiro cartão amarelo atuando por sua seleção e será desfalque da seleção chilena para a partida contra o Equador na terça, o que poderia ser um problema para ele atuar pelo Vasco na quarta-feira. Então, como o Medel está fora do próximo confronto do Chile, muito provavelmente estará à disposição do Ramon Dias para o duelo dessa quarta. E por que é um reforço importante? Claro, primeiro pelo peso que tem o Medel, é o capitão do time, é o líder dessa equipe e é um jogador que, desde que passou a formar a dupla de zaga com o Michael, ainda não perdeu. O Vasco ainda não perdeu. Nos últimos 4 jogos, Michael e Medel formaram a dupla de zaga. E nesses 4 jogos, o Vasco conseguiu 3 vitórias e 1 empate. Sendo que esse empate contra o Goiás, fora de casa, foi depois que essa dupla foi desfeita. O Michael acabou sendo substituído pelo Zé Vitor e o Vasco sofreu um gol de empate já nos acréscimos. Com os dois em campo, nessa sequência, só um gol sofrido em 4 jogos. Exatamente o gol do Mastriani contra o América Mineiro. Você vai falar, pô, Garani, o Michael foi muito mal naquele jogo, a defesa do Vasco foi muito mal contra o América. E eu concordo, a gente analisou inclusive isso aqui no pós-jogo. Mas muito porque o meio-campo do Vasco foi facilmente envolvido. E tanto o Medel quanto o Michael ficaram muito expostos, inclusive os laterais do Vasco também. Tiveram dificuldade sim, mas você vê que foi algo casual. A sequência dos dois jogando juntos é positiva. A única derrota, na verdade, dos dois jogando juntos como zagueiros foi aquele 1-0 para o Palmeiras lá em São Paulo, no jogo onde o Paulinho chegou a fazer 1-0 e o Vasco teve um gol mal anulado. Foi a primeira partida dos dois jogando juntos, mas naquele momento o Léo ainda era o titular, foi desfalque e o Maicon veio do banco. Depois que eles passaram a ter uma sequência realmente jogando juntos, o Vasco sempre conseguiu pontuar, seja empatando, mas principalmente vencendo. O Vasco vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas no Brasileirão, sua melhor sequência no campeonato, igualando uma outra que teve já sob o comando do Ramon Dias. Ou seja, em 5 jogos com Michael e Medel juntos, o Vasco tem 3 vitórias, 1 empate, sendo que esse empate o Vasco vencia por 1-0 quando os dois estavam em campo, ou seja, dá para considerar que com os dois em campo o Vasco conseguia 4 vitórias e só uma derrota para o Palmeiras num jogo onde teve um erro claro da arbitragem. Então é um desempenho muito acima da média, tanto do Medel, individualmente falando, quanto dessa dupla que encaixou muito bem. Apesar de serem 2 jogadores com características mais físicas, tem encaixado. O Michael, inclusive, já deu 2 assistências nessa sequência. Foi ele quem ganhou na bola pelo alto para o Verratti fazer o 1-0 em cima do Goiás, depois acaba sofrendo 1-1 sem o Michael, como eu falei aqui, e é dele também a bola do Paulo Henrique fazer o gol em cima do Botafogo, gol da vitória por 1-0. Ainda que ainda tenham muitas coisas para ajustar, e o Vasco tem uma oscilação natural com essa equipe, mesmo sob o comando do Ramon Dias, é uma dupla que tem conseguido pontos importantes para o Vasco, que tem sido sustentação dessa equipe. Volto a repetir, 5 jogos com Medel e Michael, só uma derrota, só 2 gols sofridos e poderia ter uma sequência de 4 vitórias se não fosse a saída do Michael contra o Goiás. Bom, galera, é isso. Quarta-feira tem Vasco Cruzeiro. Saudações e até a próxima. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.